Olá Dev, beleza? Vamos dando sequência aqui no nosso mini curso aqui de TDD com a aplicação React. Considerando que esse nosso app ele vai buscar os dados de uma API remota, como a gente pode observar aqui através desse use effect aqui, até a gente receber esses dados aqui no response, isso pode levar um tempo, né? Até que isso esteja aqui de fato renderizado aqui no nosso componente, né? Com base nisso, vamos então melhorar aqui a experiência do usuário, criando um indicador de tempo de carregamento, né, enquanto os dados são buscados na API. Então, enquanto a aplicação aguarda aqui que isso chegue aqui e que possa de fato ser renderizado na lista de livros, a gente coloca um load na tela para poder melhorar a experiência do usuário, o usuário saber que existem dados, né, sendo carregados. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é também criar um recurso para indicar uma mensagem de erro quando a aplicação não conseguir se conectar com a API, por qualquer motivo, né? Então a gente precisa retornar uma mensagem de erro também para o usuário aqui da aplicação, para que ele não fique esperando eternamente. Então a gente pode considerar o seguinte, a gente pode considerar que esse nosso componente que vai fazer essa conexão com a API e vai buscar os dados, ele pode trabalhar aqui com 3 status, né? Onde eu posso ter a condição de ele estar carregando a informação, e aí eu habilito o load. Eu posso considerar um status de erro, ou seja, a aplicação tentou conectar, mas não conseguiu, então eu estou com um status, uma condição de erro. E eu também posso ter uma condição de sucesso, ou seja, já carregou e os dados foram retornados aqui para a aplicação. Então, se pudermos testar os comportamentos desses 3 status aí, né, que é o de loading, sucesso e erro, então a gente pode ter certeza de que o nosso componente está funcional, ou seja, ou ele está carregando, ou ele deu erro, ou ele carregou, né? É o status de sucesso. Vamos começar então configurando mais alguns estados aqui na nossa página app aqui, né? Para que a gente consiga controlar esses status aí. Então aqui a gente já tem um estado aqui que carrega a lista de books. Eu vou criar mais um estado para controlar quando a aplicação estiver carregando a informação. Então vou dar um Ctrl C aqui para aproveitar. E vou definir um estado aqui como loading, ou seja, carregando. E aqui vai ser set loading. Ok? E esse status, ele vai receber aqui uma informação booleana, ou seja, se é falso ou true, se está carregando ou não. Inicialmente com valor falso. Da mesma forma, eu vou criar também um estado para eu controlar quando estiver a condição de erro ou não. Então eu vou chamar aqui de o estado de error com o método aqui setError. E ele também vai ser booleano, também vai ser falso inicialmente. Com isso, a gente agora pode, nesse use effect aqui, onde a gente busca as informações, a gente vai alterar esse código aqui para poder cuidar desses estados aqui, beleza? Então, quando eu inicio o método aqui, eu já posso de cara executar aqui um setLoading como true, ou seja, a aplicação está buscando a informação. E aí eu também posso definir o setError por enquanto como false, porque até então não retornou nada para a gente, apesar de ser o estado inicial dele, mas é bom a gente deixar explícito aqui. E aí, para fazer essa busca das informações e para eu poder saber se houve um erro ou não, o que eu vou fazer é esse código aqui, em que a gente busca os dados e altera aqui o estado de livros, eu vou envolver esse código aqui em um try catch. Vou dar um Ctrl X aqui. E aí eu vou colocar esse código aqui dentro do try. E caso a gente tenha um erro, ou seja, a API está fora, não está respondendo, ou seja, eu não obtive os dados, eu vou pegar isso, vou considerar o setError como true. Por algum motivo, a gente não obteve sucesso no que está aqui dentro do try, que é a busca pela informação na API, né? E agora, para eu poder dizer que o setLoading acabou, ou seja, ou deu tudo certo, e eu já carreguei, né, aqui no try, ou gerou um erro, e eu tive que setar o erro como true aqui. Então eu posso usar uma outra instrução aqui, dentro dessa estrutura do try catch, que é o finally, que ela é executada após
a execução ou do try ou do catch. Qualquer uma das duas aqui que acontecer, depois o que está aqui nesse finally é executado obrigatoriamente. Então aqui eu vou dizer que o loading já pode ser falso novamente, ou seja, eu não estou carregando mais nada. Por quê? Ou já carreguei, ou foi gerado um erro. Então o loading eu já seto para false novamente. E aqui a gente de fato chama o método, né, que é esse cara aqui que a gente está alterando. Beleza, então aqui a gente refatorou aqui o nosso código, considerando esses novos dois estados aqui. Podemos agora voltar na aplicação para ver se ela continua ok. Então nossos testes continuam passando, beleza? Nossa lista continua vindo aqui para nossa aplicação, beleza. Então a refatoração deu certo. A gente agora tem esses estados aqui. Vamos proceder com uma refatoração nessa implementação aqui, criando um componente específico para conter a lista de livros, né? Então a gente vai pegar todo esse código e transferir para um componente novo que a gente vai criar aqui. Tá? Eu vou definir o nome desse componente aqui em Components. Eu vou criar aqui um new file e o nome dele eu vou definir como Booklist Container. Ok? Então esse componente que vai ser responsável por buscar os dados, ou seja, ele que vai conter essa implementação aqui dos estados aqui, da lista de livros e tudo mais. Isso ele vai entregar pronto aqui para o nosso app. O que eu vou fazer é copiar todo o código aqui do app para facilitar, para não ter que digitar isso tudo. Vou aqui em Booklist Container, vou colar e já vou alterar aqui o nome da função para Booklist Container. Eu vou até alterar isso aqui para uma arrow function, então eu vou dar aqui um export Booklist Container, que vai ser igual a uma função anônima aqui. E aqui eu tiro esse export default aqui. Faltou aqui o const, isso que está dando erro aqui. Export const booklist container. Beleza. Então aqui eu já tenho a definição dos estados aqui, né? Eu não vou precisar aqui desse componente aqui do material UI. E é isso, eu preciso acessar a API e preciso pegar o booklist. A diferença é que aqui agora eu tenho que voltar um nível de pasta para acessar o services API, e aqui é a mesma coisa. Para poder pegar os componentes. Não, na verdade o componente está na própria pasta, né? É ponto barra aqui. Ponto barra booklist. Ele está junto aqui, Agora a gente já tem os estados aqui definidos. O use effect é exatamente esse, não vai mudar. E aí o que a gente vai passar é o booklist, que a gente importa aqui, com esse estado books aqui. Simplesmente isso, é isso que a gente precisa passar aqui, Eu posso tirar isso aqui. Então, o booklist passando a propriedade books com o valor que tiver aqui no estado de books aqui. Com isso, o nosso app.js agora vai ficar bem mais enxuto. O que eu não vou usar aqui mais? Eu não vou usar a API aqui, eu já estou usando no nosso componente Booklist Container, né? E eu também não vou usar o Booklist em si, porque ele já está sendo usado dentro do Booklist Container. Eu posso até substituir aqui, para Booklist Container, aproveitar a instrução aqui, beleza? E é esse Booklist Container que eu vou chamar aqui. E agora eu não preciso mais fazer chamada nenhuma API aqui, nem preciso desse use effect aqui também mais. Eu simplesmente retorno a renderização com o componente booklist aqui, Booklist Container. Também não vou precisar mais desse use effect aqui e use state. Posso tirar isso daqui. Então o nosso app.js ficou bem mais enxuto aqui. A gente está com tudo sendo renderizado através desse componente que a gente acabou de criar, que é quem faz acesso à API, controla aqui os status e chama o componente que contém, que exibe, né, a lista de livros para a gente, né, passando como propriedade os livros que foram recebidos aqui.
Vamos ver se a nossa aplicação continua funcionando, ou seja, nossos testes continuam passando. Então a gente continua atendendo as regras de negócio, né? A gente continua atendendo o que foi definido aqui pelos testes. Então é isso. Então essa refatoração que a gente fez aí, né? E aí a gente vai poder, mais à frente, conseguir usar esse estado aqui, ó, para exibir em tela algo para o usuário saber que a aplicação está acessando os dados e está buscando essas informações para serem exibidas, né? Que ele precisa guardar. Então vamos em frente e é isso aí.